Para a gente continuar falando e repercutindo essa convocação de hoje aqui no Prime Time, a gente vai falar com o ex-volante Gilberto Silva, campeão do mundo em 2002 e que disputou a Copa também em 2006 e 2010. Lud, que participação especial. Dia histórico aqui, ainda mais com a presença do Gilberto Silva para conversar com a gente. Gilberto, boa noite para você. E eu já começo te perguntando, porque trata-se de um dos melhores volantes do mundo, né? Pela seleção brasileira e também quando jogava no Arsenal. Eu queria ver com você, Gilberto, como é que você avalia as posições escolhidas pelo Ancelotti iguais à sua? Como é que você analisa esse meio-campo da seleção, né? 5 meio-campistas contra 9 atacantes convocados. Nós estamos em desvantagem em número de jogadores no meio. Boa noite a todos, mas eu gostei da convocação, sim. Acredito que a seleção está bem equilibrada, né? Jogadores com experiência de Copa do Mundo, experiência em clubes europeus onde eles estão jogando. O Casemiro, por exemplo, fez uma excelente temporada. O Fabinho, que eu tenho visto menos, mas é um jogador ali que, de repente, é um imediato substituto do Casemiro, caso haja necessidade. Bruno Guimarães, hoje é o capitão do Newcastle, fez uma bela temporada também. Teve um período difícil aí recentemente, passou por uma lesão, mas já recuperou. Está pronto para a seleção nesse momento importante. Então, assim, na minha visão, está bem equilibrado, dentro das posições, pelo que cada jogador apresentou durante a temporada. Você destacou bem, Gilberto Silva, a necessidade dessa experiência, a importância dessa experiência. E isso talvez justifique exatamente o Ancelotti tenha chamado, por exemplo, o Everton, goleiro do Grêmio, tenha chamado o próprio Neymar. No caso do Neymar, mesmo que ele não esteja, eu nem vou dizer tão bem fisicamente, mas integrado no time, ele sequer treinou com essa seleção, porque ele não foi convocado nenhuma vez para a seleção brasileira. Te pergunto se isso justifica essa convocação feita pelo Ancelotti em cima do Neymar especificamente. O grupo está bem mesclado, né? Além de nós termos a experiência, nós temos também um grupo jovem, né, de jogadores que vão jogar essa Copa e a próxima Copa, já sendo preparada o futuro da seleção, né, para a próxima geração. E o Neymar, assim, eu particularmente estava torcendo muito para que ele estivesse. É lógico que existia aí uma expectativa, tinha a expectativa positiva, a expectativa negativa quanto a convocação dele ou não. E aí entra a questão do treinador, né? O feeling do próprio treinador de observar, ver o que ele tem produzido dentro de campo no Santos. Obviamente, se a gente for olhar para o Neymar hoje, querer que o Neymar seja o Neymar de 4 anos atrás, impossível. Mas acredito com a experiência dele, ele tem muito a oferecer, não só no aspecto de campo, né? Com a genialidade dele, talvez não por 90 minutos durante toda a competição, mas o que ele tiver que jogar, contribuir da melhor forma possível. Agora, é importante também todos os jogadores entenderem, a partir do momento que o Neymar estiver em campo, cara, vamos doar por ele, como a Argentina fez na Copa passada para o Messi. Edu, com você. Ô Gilberto, um abraço. A gente sabe que Copa do Mundo, geralmente as vencedoras, as seleções campeãs, elas começam a conquistar a Copa dentro da Copa do Mundo e não de véspera, não pelas eliminatórias. Pode ser que uma seleção chegue muito bem e a Copa vá para outro caminho. Eu queria saber de você, experiente, jogador campeão do mundo de outras Copas, que viveu os bastidores, em qual nível chega a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos? Não, você falou muito bem, viu, Edu? Nem sempre a seleção que chega como favorita, de repente, é a que vai ser campeã. Isso aconteceu, por exemplo, conosco, né? Em 2006, a seleção brasileira chegou como uma favorita e nós não passamos das quartas de final. Eu gostaria, obviamente, que a seleção estivesse no melhor momento, mas nesse momento atual, onde existe aí toda essa pressão sobre a seleção, a pressão nos jogadores, toda essa desconfiança externa, uma grande desconfiança, óbvio que não é todo mundo, não é 100% desconfiado que o Brasil não vá fazer uma bela Copa. Mas o que dá, ao mesmo tempo, né, uma confiança e tranquilidade para os jogadores é ter um treinador com a experiência do Ancelotti, um treinador vencedor, para ajudá-los
no momento de pressão. E eles entenderem o papel deles, a função deles, estarem na seleção brasileira, representar bem o nosso país. Tenho certeza que se todos eles, né, se juntarem, como nós fizemos em outros momentos difíceis que vivemos, em 2002, 94, a torcida vai apoiar, o povo brasileiro vai estar torcendo por eles, né? Começa um pouco aquela desconfiança, mas a partir do momento vem a primeira vitória, vê que existe dentro aquela garra que todo mundo espera, nós vamos estar, obviamente, torcendo para que eles façam uma excelente Copa e torcer para que o Hexa venha. E vai ser difícil, é aquele que vai ter mais resiliência, saber sofrer em determinados jogos quando precisar e acreditar que eles têm capacidade, mesmo o cenário não ser o mais favorável para eles. Agora, Gilberto, a gente fala que o Brasil não é tão favorito se a gente pensar nas outras seleções que vêm um pouco mais fortes, mais embaladas aí. Como é que você vê os principais aspirantes ao título nessa Copa do Mundo? Como é que você vê a seleção da Espanha, por exemplo, França e a própria Argentina, atual campeã? Olha, essas são as favoritas, na minha opinião. A Argentina, porque é a última campeã, a França tem feito uma excelente campanha nesses últimos anos, é um clube, uma seleção que foi se renovando, mas manteve a qualidade. Duas Copas seguidas, né? Chega na final, ganha uma e perde outra para a Argentina. Espanha tem uma equipe de qualidade. Ainda eu não consigo perceber, ter uma ideia ainda da Inglaterra, por exemplo. Portugal tem uma seleção de qualidade também. Mas, acima de tudo, eu quero acreditar que nós, né, a seleção brasileira, ela tenha, aí meio, vai devagarinho, aí chega em silêncio, sem muita badalação, trabalhar em silêncio e fazer bem o papel dentro de campo, né? Quando a competição começar, cara, todo mundo é igual, vai determinar aquele que realmente saber sofrer e aproveitar as oportunidades, né? Copa são detalhes muito pequenos que vai definir uma partida, a classificação e o título. Então, espero que esses detalhes pequenos aí sejam favoráveis a nós. O Brasil tem 2 amistosos ainda pela frente, 31 de maio contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito no dia 6 de junho, lá nos Estados Unidos já, na cidade de Cleveland. Pergunto se já nesse primeiro jogo, até para animar a torcida, Neymar vai entrar no time como titular? Acho que é uma oportunidade excelente para o Ancelotti já colocar ele realmente, já que ele não teve oportunidade de ter ele convocado. Então, é uma boa oportunidade antes da competição começar, ver como é que ele vai estar fisicamente. E tenho certeza que o Neymar, dentro do ambiente da seleção, jogadores de nível que possa acompanhá-lo também, ajudá-lo dentro de campo, ele vai ter condições de render muito mais do que ele tem rendido atualmente. Edu, a última com você daí. Ô Gilberto, ainda falando do Neymar, né? Eu tenho certeza absoluta que dentro de campo ele pode ajudar, não só de início de jogo, mas principalmente também no decorrer da partida. Se olhar para o banco e ter um cara do tamanho do Neymar, acho que bota medo em qualquer adversário também. Mas caso o Neymar realmente não inicie como titular, como que você acha que pode ser o convívio dele do vestiário com o próprio Ancelotti? Em termos de grupo, você entende que o Neymar pode agregar mesmo não sendo titular? Acredito sim. Acredito sim, porque imagina, é a última oportunidade de Neymar de repente conquistar a Copa do Mundo. Vai ser a última Copa dele. Independente da condição que ele vai estar, né, jogando titular ou não, a minha opinião é que ele tem muito para oferecer e vai sim contribuir, ajudar, mesmo estando do lado de fora, porque ele sabe que, né, ele vai ter a oportunidade dele de poder entrar caso ele não seja o titular. E aí entra, obviamente, né, a hierarquia, né? Você ter um treinador do lado de fora, um líder como o Ancelotti, dá essa tranquilidade para todo mundo, né? Saber, cara, que independente de quem estiver jogando, né, quem estiver aqui vai contribuir. É o que nós tínhamos em 2002 com o Filipão também. É óbvio, é difícil agradar todo mundo, né? Quem está jogando vai estar sempre mais contente, mas um ambiente, uma oportunidade de estar em uma Copa do Mundo é o momento de quem está dentro do campo, né? Jogando como titular, fazer sua parte, mas quem está fora ter essa corrente positiva, né? Torcer para quem está dentro de campo
E no momento que precisar, for acionado, ele está ali para entregar bem o seu trabalho e contribuir também. Esse é Gilberto Silva, nosso pentacampeão, nos ajudando a entender esse dia tão importante para a seleção brasileira com essa convocação para quem vai para a Copa do Mundo. Gilberto, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao Edu Panzi, que esteve com a gente nesse comecinho de Prime Time, nos trazendo os destaques dessa convocação de Carlo Ancelotti. Boa noite a vocês dois. Obrigado.